Milionário viu sangue nos lençóis do hotel. Depois disso, tudo mudou no rumo daquela noite e ele entrou no quarto e congelou. Aquela mancha de sangue parecia comum, até que uma decisão dele fez a noite virar um verdadeiro turbilhão de emoções. A chuva de verão batia forte nas janelas do Hotel Copacabana Palace. Eduardo Mendoza ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava as luzes da cidade através do vidro embaçado. Aos 35 anos, o empresário paulista havia construído um império no ramo imobiliário. Mas naquela noite de sábado, longe dos negócios, sentia um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. "Senhor Mendoza, sua mesa está pronta", anunciou o maître do restaurante Pérgola, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Eduardo seguiu pelo salão elegante, observando os casais que jantavam em clima romântico. Havia 3 meses desde o fim do noivado com Patrícia, uma socialite que descobriu estar mais interessada em sua conta bancária do que em seu coração. Desde então, evitava compromissos sérios, dedicando-se apenas ao trabalho. Enquanto analisava o cardápio, uma voz suave chamou sua atenção. "Com licença, o senhor poderia me emprestar um guardanapo? Derrubei vinho na minha blusa." Eduardo ergueu os olhos e encontrou uma jovem morena de olhos castanhos, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava limpar a mancha avermelhada no tecido. "Claro, fique à vontade", respondeu Eduardo, estendendo os guardanapos de sua mesa. "Acontece com qualquer um." Estava nervosa? A moça sorriu constrangida. "Um pouco. É meu primeiro jantar de trabalho aqui no Rio. Sou de Recife e, bem, lugares assim me intimidam." "Eduardo Mendoza", ele se apresentou estendendo a mão. "Isabela Santos", ela respondeu, apertando sua mão com delicadeza. "Trabalho com design gráfico. Vim para uma reunião com um cliente importante amanhã." "E onde está seu cliente? Não deveria abandonar uma dama tão charmosa." Isabela riu e Eduardo notou como seus olhos brilhavam. Na verdade, ele cancelou em cima da hora. "Pensei em aproveitar para conhecer o hotel famoso, mas acabei me sentindo meio perdida." Eduardo, normalmente cauteloso com estranhos, sentiu algo diferente naquela mulher. Havia uma simplicidade genuína em seus gestos, muito distante das mulheres calculistas que conhecia em São Paulo. "Que tal jantar comigo? Prometo que sou melhor companhia que um cliente de negócios", sugeriu, surpreendendo-se com sua própria espontaneidade. Isabela hesitou por um momento, estudando seu rosto. "Você não me conhece. Posso ser uma golpista. E você pode estar certa", Eduardo riu. "Mas algo me diz que vale o risco." Durante o jantar, descobriram afinidades inesperadas. Isabela falava com paixão sobre seu trabalho, descrevendo projetos para pequenos negócios em Recife com o mesmo entusiasmo que Eduardo falava de seus empreendimentos milionários. Ela não demonstrou interesse em seu status financeiro, perguntando sobre seus sonhos e medos com sinceridade desarmante. "Sabe o que mais me impressiona em você?", disse Eduardo, enquanto compartilhavam uma sobremesa. "Você me olha nos olhos quando fala. A maioria das pessoas fica calculando quanto valho. Talvez porque, para mim, você seja apenas Eduardo, um cara interessante que salvou minha blusa do vinho." Ela respondeu com naturalidade. Quando a chuva diminuiu, Eduardo ofereceu-se para acompanhá-la até seu quarto. No elevador, o silêncio entre eles estava carregado de uma tensão diferente. Não apenas desejo, mas uma conexão profunda que ambos reconheciam como rara. "Quarto 847, murmurou Isabela quando as portas se abriram. Eduardo a acompanhou pelo corredor silencioso. Na porta, ela se virou para agradecê-lo pela noite especial. Seus olhos se encontraram e, sem palavras, Eduardo tocou suavemente seu rosto. "Isabela, posso?" Ela respondeu aproximando-se, e o beijo que se seguiu foi suave, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ambos sabiam que aquela noite mudaria tudo. "Entre", sussurrou Isabela, abrindo a porta do quarto. O quarto estava mergulhado na penumbra dourada das luzes da Copacabana, que filtravam pelas cortinas. Eduardo fechou a porta devagar, sentindo seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. Isabela caminhou até a janela, observando o mar noturno. "Nunca imaginei que poderia me sentir assim com alguém que conhecia há poucas horas", confessou ela, sem se virar. Eduardo aproximou-se por trás, tocando levemente seus ombros. "Eu também não.
Geralmente sou muito mais cauteloso. Isabela virou-se, e novamente seus olhos se encontraram. Desta vez não havia hesitação. O beijo foi mais intenso, carregado de uma paixão que ambos haviam guardado por muito tempo. Eduardo sentiu as mãos dela tremendo enquanto desabotoava sua camisa. "Tem certeza?" perguntou ele, interrompendo o beijo. "Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida", respondeu Isabela, puxando-o para mais perto. Eles se amaram com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Não era apenas desejo físico, mas uma conexão emocional profunda, que se manifestava em cada carícia, cada olhar. Eduardo descobriu-se sendo vulnerável de uma forma que não permitia há anos, e Isabela entregou-se completamente, sem medo do que o amanhã poderia trazer. Depois, deitados abraçados, conversaram sobre sonhos e cicatrizes do passado. Isabela contou sobre a luta para estabelecer seu negócio em Recife, sobre a família simples que a apoiava incondicionalmente. Eduardo, pela primeira vez, falou sobre a solidão que sentia apesar do sucesso, sobre como havia perdido a capacidade de confiar nas pessoas. "Você é diferente de todas as mulheres que conheci", murmurou Eduardo, acariciando seus cabelos. "E você é muito mais do que imaginei quando vi aquele terno caro", ela respondeu, desenhando círculos no peito dele. Por volta das 3 da manhã, Isabela adormeceu em seus braços. Eduardo ficou acordado por mais tempo, observando seu rosto sereno à luz suave que entrava pela janela. Sentia algo mudando dentro dele, uma esperança que há muito havia abandonado. Quando finalmente adormeceu, Eduardo teve sonhos pacíficos pela primeira vez em meses. Foi o som abafado de choro que o despertou na madrugada. Confuso, tateou o lado da cama e encontrou o espaço vazio. Acendeu o abajur e viu Isabela sentada na beira da cama, de costas para ele, os ombros tremendo. "Isa, o que aconteceu?" Ela não respondeu imediatamente. Eduardo notou que ela segurava algo nas mãos, o lençol. Quando ele se aproximou, seu sangue gelou. Havia sangue no tecido branco, não muito, mas o suficiente para ser claramente visível. "Isabela, você está machucada?" perguntou Eduardo preocupado, colocando a mão em seu ombro. Ela se virou lentamente e Eduardo viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Seus olhos estavam cheios de vergonha e medo. "Eduardo, eu preciso te contar algo", ela sussurrou, a voz embargada. "Algo que deveria ter dito antes, mas... O que é? Pode me contar qualquer coisa." Isabela respirou fundo, lutando para encontrar as palavras certas. Eu era virgem." Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado. Milhares de pensamentos passaram por sua mente em segundos. A timidez inicial dela, o nervosismo, a forma como havia se entregado com tanta confiança. "Por que não me disse?" perguntou ele, não com raiva, mas com uma ternura imensa na voz. "Porque tinha medo que você mudasse de ideia, que pensasse que eu era infantil ou inexperiente demais para alguém como você", ela confessou, sem conseguir olhá-lo nos olhos. Eduardo sentiu seu coração apertar. Naquele momento, compreendeu a dimensão do que havia acontecido. Isabela não havia apenas se entregado fisicamente a ele. Havia confiado a ele algo precioso, único, irreversível. Delicadamente ele ergueu o rosto dela com as mãos, forçando-a a olhá-lo. "Isabela Santos, você acabou de me dar o presente mais precioso que alguém já me deu. E eu prometo que vou honrar essa confiança." O sol dourado do Rio de Janeiro invadia o quarto quando Eduardo despertou novamente. Isabela dormia aninhada em seus braços, o rosto sereno finalmente em paz após a conversa da madrugada. Ele observou suas feições delicadas, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A revelação de Isabela havia mudado tudo. O que começou como uma atração espontânea havia se transformado em algo muito mais profundo e significativo. Eduardo sentia-se responsável não apenas por seus sentimentos, mas por ter sido escolhido para esse momento único na vida dela. Isabela mexeu-se lentamente, abrindo os olhos. Por um momento, pareceu desorientada. Depois a memória voltou, e um rubor subiu por suas bochechas. "Bom dia", sussurrou Eduardo, beijando sua testa. "Como você está se sentindo?" "Diferente", ela respondeu sinceramente. "Como se tivesse cruzado uma ponte que não posso mais voltar atrás." "Você se arrepende?" Isabela virou-se para encará-lo completamente. "Não,
Nem um pouco. Só não sei o que acontece agora. Eduardo acariciou seu rosto. Agora tomamos café da manhã. Depois conversamos sobre o que vem a seguir. No restaurante do hotel, sentaram-se numa mesa com vista para a praia. Isabela vestia o mesmo vestido da noite anterior, mas Eduardo havia pedido ao concierge para trazer uma das camisas de sua bagagem para ela usar por cima. Você está diferente de ontem à noite, observou Isabela, notando certa tensão em Eduardo. Como assim? Mais formal, como se estivesse pensando demais. Ela mexeu o café sem beber. Eduardo, se você está se sentindo obrigado a algo por causa do que aconteceu, pare. Ele interrompeu, pegando sua mão por cima da mesa. Não é obrigação. É responsabilidade, mas não do tipo que você está pensando. Então que tipo? Eduardo respirou fundo. Isabela, eu construí minha vida evitando conexões reais, focando apenas no trabalho, nos negócios. Ontem à noite, você me lembrou de quem eu costumava ser antes de me tornar apenas um empresário bem-sucedido. E isso é bom ou ruim? Assustador, ele admitiu, porque significa que não posso simplesmente voltar para São Paulo e fingir que nada disso aconteceu. Isabela baixou os olhos. Mas talvez seja isso que você deveria fazer. Somos de mundos muito diferentes, Eduardo. Você tem uma empresa milionária. Eu tenho um pequeno estúdio em Recife. Você viaja de primeira classe. Eu economizei por meses para pagar essa viagem. Você acha que isso importa para mim? Deveria importar. Relacionamentos entre pessoas de classes sociais tão diferentes raramente funcionam. Eu já vi isso acontecer. Eduardo sentiu uma pontada de frustração. Então o que você está sugerindo? Que nos despedimos aqui e pronto? Eu estou sendo realista, ela respondeu, mas sua voz traía a dor que sentia. Você vai voltar para seu mundo e eu para o meu. É melhor assim. E se eu não quiser voltar para meu mundo da mesma forma? Isabela ergueu os olhos surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez seja a hora de eu repensar algumas coisas. Minha empresa tem escritórios no Nordeste. Talvez seja a hora de dar mais atenção a essa região. Eduardo, por favor, não tome decisões importantes por causa de uma noite. Não é por causa de uma noite, ele disse firmemente. É por causa de quem você é, por causa de como me sinto quando estou com você, por causa de como você me olha, como se eu fosse apenas um homem, não uma conta bancária. Isabela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você nem me conhece direito. Então me dê a chance de conhecer. Fique mais alguns dias no Rio. Deixe-me mostrar quem eu realmente sou além dos negócios. Eu não posso. Meu voo é hoje à tarde e tenho clientes esperando em Recife. Eduardo pegou seu celular. Qual é o nome da sua empresa? Santos Design. Por quê? Ele digitou rapidamente. Pronto. Acabei de contratar seus serviços para redesenhar a identidade visual de 3 das minhas empresas. Isso deve cobrir alguns meses do seu tempo. Isabela ficou boquiaberta. Você não pode fazer isso. Posso e fiz. É uma oferta comercial legítima. Vi seu portfólio online ontem à noite. Você é muito talentosa. Eduardo, 3 meses, Isabela. Me dê 3 meses para provar que isso entre nós pode funcionar. Se no final você decidir que não vale a pena, respeitarei sua decisão. Isabela olhou para o mar através da janela, sua mente em tumulto. Parte dela queria aceitar, mergulhar de cabeça nessa possibilidade. Mas a parte racional alertava para os perigos. E se eu aceitar e tudo der errado? E se eu me apaixonar perdidamente e você se cansar de mim? Eduardo levantou-se e rodeou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. E se tudo der certo? E se descobrirmos que somos perfeitos um para o outro? Isabela caminhou sozinha pela praia de Copacabana, os pés descalços afundando na areia ainda fresca da manhã. Eduardo havia respeitado seu pedido por um tempo para pensar, prometendo esperar sua resposta até o meio-dia. O mar estava calmo, reflexo do céu azul sem nuvens. Famílias já começavam a se acomodar na praia. Crianças corriam na areia enquanto os pais montavam guarda-sóis. Era um cenário de normalidade que contrastava com o turbilhão de emoções que sentia. Seu celular tocou. Era Carla, sua melhor amiga e sócia em Recife. Isa, como foi a reunião? Conseguiu o contrato? A reunião foi cancelada, Isabela respondeu, sentando-se numa mureta. Que droga. Bem, pelo menos você pode aproveitar o Rio. Fez alguma coisa interessante? Isabela hesitou.
Como explicar tudo o que havia acontecido? Carla, e se eu te dissesse que conhecia alguém? Aí eu diria que era sobre tempo. Conta tudo. É complicado. Ele é diferente de mim. Muito diferente. Rico? Carla perguntou diretamente. Muito rico. Empresário de São Paulo. E me ofereceu um contrato de trabalho para ficar 3 meses aqui no Rio. Houve um silêncio do outro lado da linha. Isa, me diz que você não... Não é o que você está pensando. Ele realmente viu meu trabalho. É uma proposta séria. Tá, mas qual é a pegadinha? Homens ricos não saem por aí oferecendo contratos milionários para designers que conheceram ontem. Por quê? Porque ele quer me conhecer melhor. Quer ter um relacionamento comigo. Em uma noite? Isabela, isso soa como conto de fadas demais para ser verdade. Isabela suspirou. Eu sei. Minha cabeça está dizendo a mesma coisa. Mas, Carla, nunca me senti assim com ninguém. É como se ele me enxergasse de verdade. Ou como se ele fosse muito bom em fazer você se sentir especial. Isa, você é inocente demais para esse tipo de jogo. A palavra inocente atingiu Isabela como um soco. Não era mais inocente. Pelo menos, não da forma que Carla imaginava. E essa mudança havia acontecido nos braços de Eduardo. Talvez você tenha razão, murmurou. Olha, não estou dizendo para não dar uma chance para ele. Só estou dizendo para ser cautelosa. Se ele realmente gosta de você, pode esperar você voltar e construir algo aos poucos à distância. Depois de desligar, Isabela voltou ao hotel. No elevador, encontrou Eduardo conversando com um homem de terno no lobby. Ele a viu e se desculpou, aproximando-se. Como foi a caminhada? Esclarecedora. Ela respondeu. Eduardo, preciso perguntar uma coisa, e quero que seja honesto comigo. Sempre. Quantas vezes você já fez isso? Ofereceu contratos para mulheres que acabou de conhecer? Eduardo a encarou diretamente. Nunca. E para ser completamente honesto, nunca nem pensei em fazer algo assim. Mas também nunca conheci alguém como você. Como pode ter certeza de que sou diferente? Porque você está questionando minhas intenções em vez de aceitar o dinheiro imediatamente. Porque está preocupada com meus sentimentos, tanto quanto com os seus. Porque dormiu em meus braços ontem como se confiasse em mim completamente. Isabela sentiu seu coração acelerar. E se eu aceitar e tudo der errado? Então, pelo menos tentamos. Isabela, construí um império assumindo riscos calculados. Mas isso não é calculado. É instinto puro. Não posso deixar minha vida em Recife completamente. Não estou pedindo isso. Mantenha seu estúdio, sua vida lá. Mas me dê a chance de fazer parte dela também. Isabela respirou fundo. 3 meses? 3 meses. Se ao final você decidir que não funcionou além do pagamento pelos trabalhos, eu cubro todos os custos que você teve por ficar aqui. Sem perguntas, sem drama. E onde eu ficaria? Não posso pagar um hotel como esse por 3 meses. Tenho um apartamento em Ipanema que fica vazio a maior parte do tempo. Você pode usar. Eduardo, isso está acontecendo muito rápido. Ele se aproximou, pegando suas mãos. Eu sei. Mas às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando paramos de pensar demais e começamos a sentir. Isabela olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Não a paixão cega da noite anterior, mas algo mais profundo. Viu um homem que, como ela, estava cansado de estar sozinho. Está bem, ela disse finalmente. 3 meses, mas com algumas condições. Diga. Primeiro, se em qualquer momento eu sentir que isso está sendo prejudicial para qualquer um de nós, eu termino e volto para Recife. Segundo, você não pode usar seu dinheiro para resolver todos os nossos problemas. Quero que construamos algo real, não uma fantasia sustentada pela sua conta bancária. Eduardo sorriu. Aceito. Mais alguma condição? Sim. Quero conhecer o Eduardo real. Não o empresário, não o milionário. O homem que estava comigo ontem à noite. Esse homem é quem você terá pelos próximos 3 meses, prometeu Eduardo, selando o acordo com um beijo suave. Do outro lado do lobby, o homem de terno que conversava com Eduardo observou a cena com interesse. Pegou o celular e digitou uma mensagem. Confirmo. Eduardo Mendoza está envolvido com uma mulher desconhecida. Proceda conforme planejado. 2 semanas haviam se passado desde que Isabela tomou a decisão de ficar no Rio.
O apartamento de Eduardo em Ipanema era um refúgio moderno com vista para o mar, decorado com bom gosto, mas sem personalidade, claramente um espaço que servia apenas como ponto de apoio para suas viagens de negócios. Isabela havia transformado o escritório improvisado numa pequena estação de trabalho, com suas pranchetas, computador e amostras de cores espalhadas pela mesa de vidro. Os primeiros projetos para as empresas de Eduardo estavam tomando forma, e ela se surpreendeu com a liberdade criativa que ele lhe dava. "Bom dia, trabalhadora", disse Eduardo, aparecendo na porta com 2 xícaras de café. Ele havia cancelado várias reuniões em São Paulo para passar mais tempo no Rio, algo que jamais havia feito por uma mulher. "Bom dia, você precisa ver isso." Isabela mostrou o computador animada. "Terminei a primeira versão da identidade visual da Mendoza Urban." "O que acha?" Eduardo observou o design cuidadosamente. Logo ele, que sempre teve dificuldade em delegar decisões importantes, sentia-se completamente confortável confiando na visão artística de Isabela. "É perfeito. Conseguiu capturar exatamente o que eu queria transmitir. Modernidade sem perder a solidez." "Sério? Não está sendo gentil só porque estamos... Você sabe?" Eduardo riu e a puxou para um abraço. "Isabela Santos, uma das coisas que mais admiro em você é seu talento. Jamais mentiria sobre algo profissional." Eles estavam se beijando quando o interfone tocou. Eduardo franziu a testa. Não esperava ninguém. "Senhor Mendoza, tem uma senhora aqui que diz ser sua ex-noiva, Patrícia Álvares." O sangue de Eduardo gelou. Isabela notou imediatamente a mudança em sua expressão. "Quem é Patrícia?" perguntou, embora pelo tom já imaginasse. "Minha ex-noiva. Terminamos há 3 meses. Não sei o que ela está fazendo aqui." "Mande ela subir", disse Isabela, surpreendendo Eduardo. "Tem certeza?" "Tenho. Se vamos ter um relacionamento sério, não posso fugir do seu passado." Minutos depois, Patrícia Álvares entrou no apartamento como se fosse dona do lugar. Loira, elegante, vestindo roupas de grife que custavam mais que o salário mensal de Isabela. Seus olhos analisaram o ambiente e pararam em Isabela com uma mistura de curiosidade e desdém. "Eduardo, querido, preciso falar com você", disse Patrícia, ignorando completamente Isabela. "Patrícia, esta é Isabela. Isabela Patrícia." Eduardo fez as apresentações formalmente. "Ah, a nova... amiguinha." Patrícia sorriu de forma condescendente. "Que... interessante. É um prazer conhecê-la." Isabela respondeu educadamente, mas mantendo-se firme. "Eduardo, podemos conversar em particular? É sobre negócios, assuntos que talvez sejam complexos demais para..." Ela olhou para Isabela novamente. "Qualquer coisa que tenha a me dizer, pode falar na frente da Isabela." Eduardo respondeu friamente. Patrícia mudou de estratégia, assumindo um tom mais melancólico. "Está bem. Vim aqui porque cometi um erro terrível. Deixei o orgulho falar mais alto e perdi o homem da minha vida. Eduardo, quero que voltemos." "Patrícia, eu sei que machuquei você. Sei que fui egoísta, mas passamos 5 anos juntos. Isso não pode significar nada." Isabela observou a cena em silêncio, notando como Patrícia se posicionava estrategicamente, tocando o braço de Eduardo, usando todo o seu charme e história compartilhada como armas. "Patrícia, você deixou bem claro na época que estava comigo pelo dinheiro. Suas próprias palavras foram: prefiro ser honesta sobre meus interesses do que fingir amor romântico." Eu estava confusa, assustada com o casamento, mas agora entendo que sempre amei você. Engraçado como esse entendimento chegou 3 meses depois que herdei as empresas do meu pai. Eduardo replicou com ironia. Patrícia ignorou o comentário e se virou para Isabela. "Querida, você parece ser uma moça doce, mas precisa entender que Eduardo e eu temos uma história. Conhecemos as famílias um do outro, temos o mesmo círculo social, os mesmos interesses. Vocês dois são de mundos completamente diferentes." "É verdade." Isabela concordou calmamente. "Somos de mundos diferentes. Mas talvez seja exatamente isso que torna nossa relação especial." "Relação? Vocês se conhecem há quanto tempo? 2 semanas?" "Às vezes 15 dias podem valer mais que 5 anos." Isabela respondeu, mantendo o tom sereno. "Depende da qualidade do tempo, não da quantidade." Patrícia riu com desdém. "Que romântico." "Mas Eduardo, seja realista.
O que vocês têm em comum além da atração física? Ela entende seu mundo? Seus negócios? Pode acompanhar você em eventos sociais sem se sentir deslocada? Eduardo estava prestes a responder quando Isabela se levantou. Patrícia, posso fazer uma pergunta? Quando vocês estavam juntos, o que mais gostava de fazer com Eduardo? Como assim? Nos momentos livres, qual era a atividade favorita de vocês como casal? Patrícia hesitou. Bem, jantares, eventos sociais, viagens. E ele? O que gosta de fazer para relaxar? Qual o filme favorito dele? O que o faz rir de verdade? Nós sempre estávamos ocupados com... Eduardo adora documentários sobre arquitetura, especialmente sobre Frank Lloyd Wright. Quando está estressado, gosta de caminhar na praia ao amanhecer. Tem o hábito de fazer anotações em guardanapos quando tem uma ideia. E ri como criança quando vê vídeos de cachorros fazendo coisas bobas. Eduardo olhou para Isabela surpreso. Em 2 semanas ela havia notado detalhes sobre ele que Patrícia ignorara em 5 anos. Isso são trivialidades, Patrícia disse defensivamente. São detalhes que mostram interesse genuíno na pessoa, não apenas no que ela pode oferecer. Isabela respondeu gentilmente. Após Patrícia sair visivelmente irritada, Eduardo e Isabela ficaram em silêncio no apartamento. A tensão do encontro ainda pairava no ar como fumaça densa. Obrigado, disse Eduardo finalmente, por ter ficado, por ter me defendido, mas principalmente por ter me mostrado algo que eu mesmo não sabia. O quê? Que você me conhece melhor em 2 semanas do que ela em 5 anos. Isso diz muito sobre nós dois. Isabela se aninhou em seus braços. Eduardo, posso perguntar uma coisa? Por que ficou noivo dela se sabia que ela estava interessada apenas no dinheiro? Eduardo suspirou profundamente. Porque era seguro. Eu sabia exatamente o que esperar. Não havia risco de me machucar de verdade, porque nunca amei ela realmente. E comigo? Com você é o oposto. É assustador porque sinto que poderia me machucar de uma forma que nunca experimentei. Mas você ainda quer tentar? Principalmente por isso. Ele beijou seu cabelo. Porque finalmente encontrei alguém que vale o risco. Na manhã seguinte, Eduardo teve que viajar para São Paulo para reuniões que não podia mais adiar. Prometeu voltar em 2 dias, deixando Isabela sozinha no apartamento pela primeira vez. Ela aproveitou para explorar a cidade, conhecer a Lapa, Santa Teresa, caminhar pelo centro histórico. Estava voltando de uma tarde no Museu do Amanhã quando notou um homem de terno que parecia segui-la. O mesmo homem que vira conversando com Eduardo no hotel semanas atrás. Tentando não demonstrar nervosismo, Isabela entrou numa loja e observou pelo reflexo da vitrine. O homem parou do outro lado da rua, fingindo olhar o celular. Quando ela saiu e tomou um táxi, viu que ele a seguiu em outro carro. De volta ao apartamento, Isabela trancou a porta e tentou se acalmar. Talvez fosse paranoia, talvez fosse apenas coincidência. Mas algo em seu instinto dizia que não. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Isabela Santos? Quem está falando? Alguém que tem informações importantes sobre Eduardo Mendoza. Informações que você precisa saber antes de se envolver mais profundamente com ele. Quem é você? Como conseguiu meu número? Isso não importa. O que importa é que Eduardo não é quem você pensa que é. Encontre-me amanhã às 15 horas no Café Colombo, no centro. Venha sozinha. Eu não vou... Senhorita Santos, você sabe o que aconteceu com a última mulher que se envolveu seriamente com Eduardo Mendoza? O sangue de Isabela gelou. Do que você está falando? Marina Silva. Encontre esse nome na internet. Depois decida se quer me encontrar ou não. A ligação foi encerrada. Com mãos trêmulas, Isabela abriu o laptop e digitou Marina Silva Eduardo Mendoza na busca. Os resultados que apareceram a deixaram em choque. Marina Silva, 28 anos, designer de interiores de Brasília. Havia trabalhado em projetos para Eduardo há 2 anos. Segundo as notícias, eles tiveram um romance intenso que durou 3 meses. Marina havia sido encontrada morta em seu apartamento, aparentemente vítima de overdose de medicamentos. Isabela leu cada matéria com crescente horror. Marina era descrita pela família como uma mulher saudável, sem histórico de depressão ou uso de drogas. A polícia havia arquivado o caso como suicídio, mas a família sempre insistiu que havia algo suspeito.
Uma jovem talentosa que havia acabado de conseguir os maiores contratos da carreira, por que se mataria? Dizia uma declaração da irmã de Marina. Eduardo nunca havia mencionado Marina. Durante todas as conversas íntimas que tiveram, ele falara de relacionamentos passados, mas nunca citara uma mulher que havia morrido. Isabela passou a noite em claro, alternando entre desconfiança e tentativas de racionalizar a situação. Talvez a morte de Marina fosse realmente um suicídio, e Eduardo não quisesse falar sobre algo tão traumático. Talvez a pessoa que ligou fosse alguém tentando chantagear Eduardo através dela, mas não conseguia ignorar as semelhanças. Marina era uma profissional talentosa, de origem humilde que havia se envolvido com Eduardo, assim como ela. Na manhã seguinte, Eduardo ligou de São Paulo. Bom dia, meu amor. Como foi seu dia ontem? Isabela hesitou. Eduardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Você já teve algum relacionamento que terminou de forma traumática? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Por que está perguntando isso? Só curiosidade. Você conhece tantas pessoas no seu meio. Isabela, aconteceu alguma coisa? Você está estranha. Não. Só saudade. Quando você volta? Amanhã à noite. Mas agora estou preocupado. Tem certeza de que está tudo bem? Tenho, sim. Te amo. Eu também te amo. Depois de desligar, Isabela tomou uma decisão. Iria ao encontro marcado. Precisava saber a verdade, mesmo que essa verdade pudesse destruir a felicidade que havia encontrado com Eduardo. Às 14h30, saiu do apartamento em direção ao centro da cidade, sem saber que estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo entre eles. Do outro lado da rua, o homem de terno anotou o horário de sua saída e fez uma ligação. Ela mordeu a isca. Está a caminho do encontro. O Café Colombo estava movimentado naquela tarde de quinta-feira. Isabela chegou 15 minutos adiantada, escolhendo uma mesa de onde pudesse observar a entrada. Suas mãos tremiam levemente enquanto mexia o café que havia pedido apenas para justificar sua presença. Às 15h em ponto, um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e expressão séria, aproximou-se de sua mesa. Vestia um terno escuro e carregava uma pasta de couro. Senhorita Santos, sou o delegado aposentado Roberto Ferreira. Obrigado por ter vindo. Isabela estudou seu rosto. Havia algo em seus olhos que transmitia sinceridade, mas também uma tristeza profunda. O senhor me liga do nada falando de coisas terríveis sobre Eduardo. Por que deveria confiar no senhor? Roberto sentou-se e colocou a pasta sobre a mesa. Porque fui eu quem investigou a morte de Marina Silva. E porque vivo com o peso de ter deixado um caso ser arquivado quando sabia que havia algo errado. Você disse que ela morreu de overdose. Oficialmente sim, mas há detalhes que nunca foram tornados públicos. Roberto abriu a pasta e retirou algumas fotografias. Marina estava trabalhando em 3 projetos importantes para Eduardo quando morreu, exatamente como você está agora. Isabela observou as fotos. Marina era uma mulher bonita, morena, com um sorriso radiante. Em várias imagens, estava ao lado de Eduardo em eventos sociais. Eles pareciam felizes, apaixonados. Eles namoravam por 3 meses. Mesma duração do contrato que ele ofereceu a você, não é? O coração de Isabela acelerou. Como você sabe sobre isso? Porque este não é o primeiro caso, senhorita Santos. Marina foi a terceira. Terceira! Roberto retirou mais documentos da pasta. Antes dela houve Camila Rocha, em Salvador, há 3 anos. Arquiteta, 26 anos. Trabalhou em projetos para Eduardo por 3 meses. Morreu num acidente de carro em circunstâncias suspeitas. E antes ainda, Juliana Mendes, do Recife. O sangue de Isabela gelou ao ouvir sua cidade natal mencionada. Do Recife? Sim, há 4 anos. Designer gráfica como você. Mesma idade, mesmo perfil. 3 meses trabalhando para Eduardo, encontrada morta no apartamento que ele havia alugado para ela. Isabela sentia como se o mundo estivesse girando. Você está sugerindo que Eduardo... que ele mata essas mulheres? Não tenho provas. Se tivesse, ele já estaria preso. Mas 3 mulheres, senhorita Santos. 3 mulheres com perfis idênticos ao seu, todas mortas após exatamente 3 meses de relacionamento com Eduardo Mendoza. Isso pode ser coincidência? Pode.
Mas você quer apostar sua vida nisso? Roberto mostrou mais documentos. Todas elas eram talentosas, de origem humilde, sem família com poder político ou econômico para pressionar por investigações mais profundas. Todas receberam contratos milionários dele. Todas se mudaram temporariamente para estar perto dele. Isabela examinou os relatórios, sentindo náusea crescer em seu estômago. As semelhanças eram inegáveis. Por que está me contando isso? O que ganha com isso? Marina era minha sobrinha, Roberto revelou, e sua voz se embargou. Filha da minha irmã. Uma garota brilhante, cheia de vida. Quando morreu, prometi a mim mesmo que descobriria a verdade. Mas Eduardo tem advogados poderosos, conexões políticas. Conseguiu abafar tudo. E agora? Agora ele encontrou você. E não posso ficar parado vendo a mesma coisa acontecer novamente. Isabela se recostou na cadeira, processando as informações. Mas Eduardo é gentil comigo, carinhoso, não parece capaz de... Psicopatas podem ser extremamente charmosos, senhorita Santos, principalmente quando estão caçando. Caçando? Esse parece ser o padrão. Ele encontra mulheres jovens, talentosas, vulneráveis, conquista elas completamente em pouco tempo, e depois algo acontece. Isabela pensou nas últimas semanas. O romance intenso, a conexão imediata, a forma como Eduardo parecia entendê-la perfeitamente. Seria tudo calculado? O que você quer que eu faça? Primeiro, saia do Rio. Volte para Recife hoje mesmo. Segundo, se decidir ficar, aceite usar um gravador. Tente fazê-lo confessar algo sobre as outras mulheres. Isso é perigoso. Mais perigoso do que ficar sem fazer nada. Roberto pegou sua mão. Senhorita Santos, você tem uma chance que as outras não tiveram. Você sabe da existência delas, pode se proteger. Isabela retirou a mão confusa. Preciso pensar. Não tem muito tempo. Pela minha contagem, você já está há 2 semanas com ele. Resta 1 mês e meio. E se eu estiver enganando ele? E se conseguir provas? Então, finalmente, conseguiremos justiça para Marina, Camila e Juliana. Roberto se levantou, deixando a pasta na mesa. Está tudo aí. Endereços, datas, relatórios policiais. Leia tudo. Depois me ligue. Ele entregou um cartão. Mas não demore. Quanto mais tempo passar, mais perigoso fica. Isabela passou a noite inteira lendo os documentos que Roberto havia deixado. Cada página revelava mais detalhes perturbadores sobre as mortes das 3 mulheres. Todas haviam sido encontradas sozinhas, sem sinais de violência, com substâncias em seus organismos que poderiam ter sido administradas sem seu conhecimento. O que mais a perturbava eram os relatórios sobre os últimos dias de vida de cada uma. Segundo testemunhas, todas pareciam felizes e apaixonadas até o final. Marina havia contado à irmã que Eduardo estava pensando em se mudar para Brasília. Camila havia dito às amigas que ele havia mencionado o casamento. Juliana havia ligado para a mãe contando que Eduardo queria conhecê-la. Todas tinham planos para o futuro. Nenhuma mostrava sinais de depressão. Às 6h da manhã, Eduardo ligou de São Paulo. Bom dia, meu amor. Não consegui dormir pensando em você. Tenho uma surpresa. A voz dele, antes tão reconfortante, agora soava sinistra aos ouvidos de Isabela. Que surpresa! Cancelei todas as reuniões de hoje. Estou pegando o primeiro voo para o Rio. Quero passar o dia todo com você. Eduardo, você não precisa... Preciso sim. Senti que você estava estranha ontem. Quero ter certeza de que está tudo bem entre nós. Isabela forçou um tom normal. Está tudo ótimo. Foi só saudade mesmo. Então prepare-se para um dia especial. Te amo. Eu também. Ela mentiu pela primeira vez desde que se conheceram. Após desligar, Isabela pegou o cartão de Roberto e discou. Alô? Sou eu, Isabela. Aceito usar o gravador. Tem certeza? Uma vez que começarmos isso, não há volta. Tenho certeza, mas preciso de garantias. Se algo der errado, estarei monitorando. No primeiro sinal de perigo, a polícia será acionada. Como faremos isso? Encontre-me em 1 hora na Praia Vermelha. É mais reservado. Vou instalar o equipamento e explicar como funciona. 1 hora depois, na praia quase deserta da Urca, Roberto mostrou a Isabela um pequeno dispositivo do tamanho de um botão. Gruda na roupa e transmite tudo para meu equipamento. Tem autonomia de 12 horas. E se ele descobrir? Não vai descobrir.
É praticamente invisível. Roberto a encarou seriamente. Mas, Isabela, se em algum momento você sentir que está em perigo real, use esta palavra: terrível. Diga que algo é terrível e eu envio ajuda imediatamente. Entendi. Tente fazê-lo falar sobre as outras mulheres. Pergunte sobre ex-namoradas, sobre mulheres que trabalharam para ele. Se ele reagir de forma estranha a algum nome, eu entendo o plano. De volta ao apartamento, Isabela tentou se acalmar. Tomou um banho demorado, arrumou-se cuidadosamente e colocou o gravador discretamente na costura interna do vestido. Eduardo chegou às 11 horas com um buquê de flores e um sorriso que antes derretia seu coração e agora a fazia sentir calafrios. Que bom te ver. Ele a beijou longamente. Estava com saudade. Eu também, ela respondeu, forçando um sorriso. Então que tal começarmos com um almoço especial? Reservei uma mesa no Aprazível em Santa Teresa. Durante o almoço, Eduardo estava especialmente atencioso. Contava histórias engraçadas, perguntava sobre o trabalho dela. Parecia o homem perfeito que ela havia conhecido semanas atrás. Isabela começou a questionar se Roberto não estava enganado. Eduardo, ela disse durante a sobremesa. Posso perguntar uma coisa, você já trabalhou com outros designers antes de mim? Claro. Por quê? Curiosidade. Imagino que tenha conhecido pessoas talentosas. Eduardo pareceu ficar ligeiramente tenso. Alguns. A maioria eram profissionais competentes, mas sem a criatividade que você tem. Alguma vez você se envolveu pessoalmente com alguém do trabalho? Isabela, por que essas perguntas? Só quero conhecer melhor seu passado. É normal entre casais, não é? Eduardo a estudou por um momento. Houve algumas pessoas, mas nada sério. Nenhuma foi especial. Nenhuma foi como você, ele respondeu, mas havia algo em seu tom que não soava verdadeiro. E Marina Silva? Ela trabalhou para você, não foi? A reação de Eduardo foi imediata. Seu rosto empalideceu e sua mão parou no meio do movimento de levar o garfo à boca. Como você conhece esse nome? Li numa matéria antiga sobre seus projetos. Ela morreu jovem, não foi? Que coisa terrível. Eduardo ficou em silêncio por longos segundos, observando Isabela com uma intensidade que a assustou. Sim, disse finalmente. Foi uma tragédia, mas prefiro não falar sobre isso. Por quê? Vocês eram próximos? Isabela, vamos mudar de assunto. Mas ela viu algo nos olhos dele que confirmou todos os medos que Roberto havia plantado. Uma frieza, uma dureza que não havia notado antes. Claro, ela concordou rapidamente. Desculpe ter tocado no assunto. Eduardo sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tudo bem. Vamos para casa? Quero aproveitar o resto do dia com você. No caminho de volta, Isabela notou que Eduardo dirigia em silêncio, perdido em pensamentos. Suas mãos estavam tensas no volante, e ele verificava o retrovisor mais vezes do que o normal. Quando chegaram ao apartamento, ele se desculpou para fazer algumas ligações. Isabela aproveitou para enviar uma mensagem de texto para Roberto. Ele reagiu mal ao nome Marina. Acho que você está certo. A resposta veio rapidamente. Cuidado, continue normal, não force mais nada hoje. Mas quando Eduardo voltou da sala, Isabela percebeu que algo havia mudado definitivamente. Ele a olhava de forma diferente, como se estivesse avaliando algo. Isabela, ele disse suavemente, que tal tomarmos um vinho? Trouxe uma garrafa especial de São Paulo. Ela observou enquanto ele abria a garrafa, notando como suas mãos se moviam com precisão calculada. Quando ele lhe estendeu a taça, Isabela sentiu que estava diante de uma decisão que poderia determinar se sairia viva daquele apartamento. Isabela observou a taça de vinho tinto em suas mãos, o líquido escuro refletindo a luz suave do apartamento. Eduardo estava sentado ao seu lado no sofá, aparentemente relaxado, mas ela notava a tensão em seus ombros, a forma como seus olhos a observavam atentamente. Não vai beber? Perguntou ele, levando a própria taça aos lábios. Claro. Isabela fingiu dar um gole, mas apenas molhou os lábios. Está delicioso. Eduardo sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso. É um Barolo de 2015. Guardo para ocasiões especiais. E o que torna hoje especial? Você, é claro. Nossa conversa durante o almoço me fez pensar sobre muitas coisas. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de coisas?
Sobre o passado, sobre escolhas que fizemos. Eduardo se aproximou mais. Sobre como certas pessoas entram em nossas vidas e saem. Eduardo, você está me assustando. Por quê? Estamos apenas conversando. Ele acariciou seu rosto suavemente. Você é tão bonita, Isabela. Tão talentosa. Assim como Marina era. O sangue de Isabela gelou. Ele havia mencionado Marina espontaneamente. Você disse que não queria falar sobre ela. Mudei de ideia. Talvez seja a hora de você saber a verdade sobre ela, e sobre Camila, e sobre Juliana. Isabela lutou para manter a voz calma. Quem são Camila e Juliana? Eduardo riu baixinho. Você já sabe quem são, não sabe? Alguém te contou sobre elas. Eu não sei do que você está falando. Isabela, meu amor, não minta para mim. Não combina com você. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Diga-me quem foi, o delegado aposentado? Roberto Ferreira? O coração de Isabela disparou. Eduardo. Ah, então foi ele mesmo. Coitado do Roberto. Ainda culpando a si mesmo pela morte da sobrinha querida. Eduardo se virou, e Isabela viu uma expressão completamente diferente em seu rosto. Fria, calculista, desprovida de qualquer emoção. Você sabe que ele está sendo investigado por corrupção? Claro que não saberia. A imprensa ainda não teve acesso à informação. O que você quer dizer? Roberto Ferreira aceitou dinheiro para arquivar casos, Isabela, incluindo o de Marina. Ironicamente, o dinheiro veio de mim. Isabela sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Você está mentindo. Estou? Então por que você acha que ele só veio procurá-la agora? Por que não agiu antes? Eduardo caminhou de volta para o sofá. Porque ele está desesperado. As investigações sobre sua corrupção estão avançando. Ele precisa de um bode expiatório. Mesmo que isso seja verdade, não explica as mortes das 3 mulheres. Não explica mesmo, Eduardo concordou calmamente, porque elas não foram assassinadas. Como? Marina Silva morreu de overdose acidental. Ela estava deprimida porque descobriu que eu não tinha intenção de deixar minha noiva por ela. Camila Rocha bateu o carro porque estava dirigindo sob efeito de álcool depois de uma discussão terrível comigo. Juliana Mendes... Bem, Juliana cometeu suicídio quando percebeu que eu jamais me mudaria para Recife por ela. Isabela observou Eduardo com horror crescente. Não pela possibilidade de ele ser um assassino, mas pela frieza com que relatava as mortes, como se fossem meros inconvenientes. Você não sente nada? 3 mulheres morreram. Sinto. Eduardo se sentou novamente. Sinto irritação por ter que lidar com as consequências das escolhas delas. Suas escolhas? Eduardo, você ofereceu contratos, fez promessas, fez essas mulheres se apaixonarem por você. Exatamente como estou fazendo com você. As palavras atingiram Isabela como um tapa. O quê? Isabela, você realmente achou que tudo isso foi espontâneo? O encontro no hotel, minha oferta de trabalho, este apartamento? Eduardo riu. Eu pesquiso minhas candidatas por meses antes de abordá-las. Candidatas para quê? Para um experimento fascinante. Quero saber quanto tempo leva para uma mulher inteligente e independente se tornar completamente dependente de mim. Quanto de sua identidade ela está disposta a sacrificar por amor e dinheiro. Isabela sentiu náusea. Você é um psicopata. Sou um cientista social e você tem sido uma cobaia excepcional. Em apenas 2 semanas, abandonou sua vida, seus clientes, sua independência. Tudo por mim. Eu não abandonei nada. Estou trabalhando, mantendo minha empresa. Quando foi a última vez que falou com seus clientes em Recife? Quando desenvolveu algum projeto que não fosse para minhas empresas? Isabela percebeu com horror que ele estava certo. Nas últimas 2 semanas, havia se dedicado inteiramente aos projetos dele, negligenciando completamente seus outros clientes. Viu só? O padrão sempre se repete. No final do 1º mês, vocês já estão completamente isoladas de suas vidas anteriores. No 2º mês, começam a pressionar por compromissos mais sérios. No 3º, Eduardo deu de ombros. No 3º mês, você as descarta e elas morrem. Elas fazem escolhas desesperadas quando percebem que o conto de fadas acabou. Isabela se levantou abruptamente. Você é um monstro. Sou honesto. Algo raro hoje em dia. Eduardo também se levantou. E agora você tem uma escolha, Isabela.
Pode tentar fugir como todas tentaram. Pode me denunciar, embora não tenha provas de nada. Ou pode aceitar as regras do jogo e aproveitar os benefícios enquanto durarem. Que benefícios? Você acabou de me dizer que tudo é mentira. O dinheiro não é mentira. Os contratos não são mentira. Você pode ficar rica, Isabela. Só precisa aceitar que o romance tem data de validade. Isabela olhou para aquele homem que havia pensado amar e viu um estranho completo. E se eu não aceitar? Eduardo sorriu friamente. Então vai descobrir por que as outras fizeram escolhas tão desesperadas. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Isabela calculava suas opções enquanto observava Eduardo, que parecia completamente relaxado, como se tivesse acabado de comentar sobre o clima. "Quanto tempo eu tenho para decidir?" perguntou ela, lutando para manter a voz firme. "Até amanhã de manhã. Depois disso, as coisas se tornam desagradáveis." "Desagradáveis como? Você realmente quer saber os detalhes?" Isabela percebeu que precisava sair dali imediatamente. O gravador havia captado tudo, mas ela precisava entregar as informações a Roberto antes que Eduardo fizesse algo desesperado. "Preciso de ar fresco para pensar", disse ela, caminhando em direção à porta. "Claro", Eduardo concordou. "Mas Isabela..." Ela se virou. "Não faça nada estúpido. Você não quer acabar como as outras." Isabela saiu do apartamento com as pernas trêmulas. No elevador, digitou rapidamente uma mensagem para Roberto. "Emergência." Ele confessou tudo. "Preciso te encontrar agora." A resposta veio imediatamente. "Estou no estacionamento do prédio. Entre no meu carro." Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Isabela viu Roberto num Civic preto. Correu até o carro e entrou rapidamente. "Conseguimos", disse Roberto, mostrando um gravador digital. "Captei tudo. Isso é mais do que suficiente para reabrir os casos." Ele não confessou ter matado ninguém. Disse que elas morreram por escolha própria. Mas confessou manipulação psicológica, coerção, um padrão de comportamento que pode ser caracterizado como homicídio culposo no mínimo. "Roberto, ele sabe sobre sua investigação por corrupção. Disse que foi ele quem te pagou para arquivar os casos." O rosto de Roberto se contraiu. "Ele estava blefando, tentando te confundir." "Estava?" Roberto desviou o olhar. "Isabela, há coisas que você não entende sobre como o sistema funciona. Às vezes, para conseguir justiça, precisamos fazer concessões." O coração de Isabela afundou. "Você realmente aceitou o dinheiro dele?" "Para manter as investigações vivas. O dinheiro foi usado para contratar investigadores particulares, para conseguir informações que a polícia oficial não podia obter. Mas os casos foram arquivados, temporariamente. Estava esperando o momento certo para reabri-los." Isabela sentiu que estava afundando cada vez mais numa rede de mentiras e manipulações. Quem mais sabe sobre isso? Ninguém. Só eu, você e Eduardo. "E agora? O que fazemos?" Roberto ligou o carro. "Agora vamos para a delegacia. Com essa gravação, posso convencer meus ex-colegas a reabrir formalmente as investigações." Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de Ipanema, Roberto explicou o plano. "Vamos registrar tudo oficialmente. Você ficará sob proteção policial enquanto investigamos. Eduardo não poderá tocá-la. E se ele fugir? Não fugirá. Homens como ele acham que são intocáveis. Além disso, todas as empresas dele estão no Brasil. Fugir significaria perder tudo." Estavam chegando à delegacia quando o celular de Isabela tocou. Era Eduardo. "Atenda", instruiu Roberto, "mas coloque no viva voz." "Alô? Isabela, onde você está?" "Caminhando na praia. Pensando." "Ótimo. Espero que chegue a uma decisão sensata. A propósito, você conhece uma moça chamada Carla? Sua sócia em Recife?" O sangue de Isabela gelou. "O que tem a Carla?" "Nada ainda. Mas seria uma pena se algo acontecesse com ela por causa das suas escolhas erradas." Roberto acelerou o carro, fazendo sinais para outros veículos saírem da frente. "Eduardo, deixe a Carla fora disso. Só estou dizendo que suas decisões têm consequências, meu amor. Para você e para as pessoas que ama. Você está me ameaçando? Estou sendo realista. Volte para casa, Isabela. Vamos resolver isso como adultos." A ligação foi encerrada. "Ele está ameaçando minha melhor amiga", Isabela disse, entrando em pânico. "Calma.
Vamos chamar a polícia de Recife para protegê-la também. Mas quando chegaram à delegacia, encontraram Eduardo esperando por eles na recepção, acompanhado de 2 advogados. Olá, Isabela. Roberto, cumprimentou friamente. Vim me entregar. Roberto e Isabela trocaram olhares confusos. Me entregar? Sim. Quero confessar meu envolvimento na morte de Marina Silva, Camila Rocha e Juliana Mendes. Um dos advogados de Eduardo se adiantou. Meu cliente está disposto a colaborar integralmente com a justiça em troca de algumas garantias. Que garantias? Perguntou Roberto. Que ele seja tratado como réu colaborador e que a senhorita Santos não seja prejudicada pelos crimes que cometeu. Que crimes? Isabela protestou. Eduardo sorriu tristemente. Isabela, você realmente achou que eu não sabia que estava sendo gravada? Que não notei o pequeno dispositivo em seu vestido? Isabela instintivamente tocou o local onde havia escondido o gravador. Extorsão, meu amor. Tentativa de chantagear um empresário respeitado usando gravações obtidas ilegalmente. Roberto pode confirmar. Isso é crime. Roberto palideou. Isabela, não diga mais nada sem um advogado. Ah, mas eu quero que ela fale, disse Eduardo. Quero que conte para os policiais como um delegado corrupto a convenceu a participar de um esquema de chantagem contra mim. Vocês 2 estão presos, declarou o delegado que havia chegado para acompanhar a situação. Enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos, Isabela olhou para Eduardo e viu que ele estava sorrindo. Um sorriso de vitória completa. Ah, Isabela, ele disse suavemente. Esqueci de mencionar. Esse também faz parte do experimento. Quero ver quanto tempo leva para uma mulher inteligente perceber que estava jogando um jogo cujas regras ela nunca conheceu. Naquele momento, Isabela compreendeu que havia subestimado completamente Eduardo Mendoza. Ele não era apenas um predador, era um estrategista brilhante que havia previsto cada movimento que ela faria. E agora, ela e Roberto estavam exatamente onde ele queria que estivessem.